Durante a minha trajetória no mundo do cinema, um dos gêneros que mais me interessou sempre foi o terror. Quando o Matheus, pequenininho, ia na locadora, o que mais o intrigava era ver as capas dos slashers, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, até que eu finalmente tive meu primeiro contato real com este gênero assistindo O Chamado no SBT. E isso ativou um negócio na minha cabeça. Tá, isso aqui dá muito medo, mas é muito da hora. E depois que você supera seu trauma de infância, fica mais fácil lidar com o gênero. Com isso, hoje, mais adulto, eu busco ver de tudo do terror, que é um gênero que eu gosto tanto. Clássicos, indie, pop, underground, slasher, psicológico, body horror, de tudo. E conforme você vai criando bagagem, também vai criando identidade. E assim hoje eu posso dizer o que eu gosto e o que eu não gosto. E um dos meus filmes de terror favoritos é Hellraiser. O primeiro é uma obra-prima, o segundo é muito foda, o terceiro é um trash bagaceira mega divertido, eu gosto pra caramba do remake, e ele no meio tem umas merdas. E buscando mais conteúdo dessa obra e desse universo que eu gosto tanto, eu recebi uma indicação aleatória. Um amigo um dia me falou: assista Enigma do Horizonte, é Hellraiser no espaço feito pelo Paul W.S. Anderson. Uma indicação literalmente impossível de ignorar, né? Ainda mais quando a gente leva em consideração que eu adoro Corrida Mortal do próprio Paul. Então eu me arrisquei em ver esse filme, que é literalmente o mais bem avaliado desse diretor comicamente brega. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês, será que o melhor filme do Paul W.S. Anderson realmente é bom? Ou nem o mais bem avaliado desse cara funciona? Muito prazer, eu sou o Matheus e hoje eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos que nós vamos falar de... O Enigma do Horizonte. Lançado em 1997, O Enigma do Horizonte, ou do original Event Horizon, é um filme de terror e ficção científica dirigido por Paul W.S. Anderson. Que a essa altura do campeonato, se você já assiste o canal, você sabe quem que é ele e as referências que esse cara fez. E se segura na cadeira porque o cast aqui é de peso. Nosso protagonista é interpretado pelo Sam Neill de Jurassic Park e do subestimadíssimo A Beira da Loucura do John Carpenter. Também o Lawrence Fishburne, vulgo Morfeu, tá aqui como um protagonista. E de elenco de apoio nós temos os seguintes, a começar pelo Jason Isaac. Ah, Tebas, mas quem é Jason Isaac? É o Lúcio Malfoy, é o pai do Malfoy. A Joely Richardson e até o Sean Pertwee, que eu sempre lembro por fazer o Alfred na série do Gotham. Vale lembrar que esse filme foi apenas o segundo longa desse nosso queridíssimo diretor, que antes só tinha feito o live action do Mortal Kombat. E que, apesar de ser brega e tosco, o filme funciona, ele fez dinheiro. Então, Enigma do Horizonte era a chance dele provar que sabia fazer cinema sério, trabalhando com terror psicológico e de quebra um pouco de sci-fi ali, meio alien. Além disso, vale ressaltar um problema enorme que teve de conflito criativo entre o Paul e a Paramount na época, que eu vou trazer mais bem explicado lá nas considerações finais. Mas aqui eu já tenho que dar esse parecer. Como sempre, estúdio de cinema é uma merda. Os caras fizeram tudo o que eles podiam pra potencializar os problemas que o filme já tinha. Então, bora falar sobre a trama pra gente realmente entender o que aconteceu. Enigma do Horizonte conta a história de um futuro não muito distante, onde humanos começaram a colonizar planetas. Então, em 2040, nós tivemos o lançamento da nave espacial de pesquisa Event Horizon, que dá nome ao filme, e que desapareceu sem deixar rastros logo após passar por Netuno. O que nos leva a conhecer os nossos personagens, principalmente o protagonista, o Dr. William Weir, que parece ser um homem bem triste, solitário e perturbado. Nesse primeiro momento, já mostra ele tendo pesadelos, algo relacionado à sua esposa, que aparentemente morreu. E ele é encaminhado para a nave Yusak, Lewis e Clark, uma nave de busca e resgate, especializada nisso. Lá, nós conhecemos o resto da tripulação. O capitão Miller, seu imediato DJ, a tenente Stark, a Peters, o Justin, o piloto Smith e o pior personagem do filme, T.F. Cooper. Além de nós conhecermos também um pouco das características deles, sendo as seguintes. O capitão é insuportavelmente chato, o DJ é um maluco muito cético, a Stark, Peters e o Justin foda, o Smith é esquentadinho e o Cooper é o alívio cômico da trama. Que já dando spoilers, não só não funciona, como esse filme nem tem espaço pra comédia. Mas então, antes de o filme apresentar pra nós qual que é a trama e os objetivos dos personagens, ele vai começar a trabalhar um pouco desse terror onírico. E nesse primeiro momento, ele já vem através de mais um pesadelo do Weir, que envolve, de novo, sua esposa e termina em um jumpscare onde ela parece estar sem olhos. Depois desse encontro inusitado e dessa gota de dopamina, os personagens vão se reunir para conversar sobre o que está acontecendo e por que eles estão ali. Que é onde o doutor finalmente revela o objetivo
objetivo da trama e por que ele veio pra essa nave. Acontece que ele foi o inventor da Event Horizon, que desapareceu 7 anos atrás. E ela, na verdade, é uma nave capaz de dobrar o tempo e o espaço viajando na velocidade da luz. Tem até essa explicação que ele faz dobrando uma folha de papel e explicando qual é a menor distância entre 2 pontos, que é uma cena, inclusive, que foi ficar famosíssima na internet, mas eu acho que a galera nem sabe que desse filme, eu mesmo não sabia até ter assistido ele, até porque esse filme não é famoso. E essa nave não explodiu igual as notícias dizem, até porque, há uma semana atrás, ela mandou um sinal. Com isso, ficou óbvio o objetivo deles e o doutor vai revelar pra gente caso não tenha ficado. Eles vão resgatar a Event Horizon e entender o que aconteceu. Mas antes de partir, o Weir mostra qual foi esse sinal que a nave mandou, que é uma transmissão sonora com ruídos, barulhos estranhos, murmúrios e gritos aterrorizantes. E no meio deles, dá pra ouvir uma frase sendo dita em latim: Liberate me, ou me salve. Assim, nossos personagens traçam o caminho até a nave desaparecida, e na verdade é até bem fácil de achar ela, eles não tem problema com isso, o filme é bem direto. E particularmente eu acho o design dessa nave gigante muito foda, e tá aí, essa é a Event Horizon. Depois de uma rápida varredura feita com computadores e vigílias robóticas, eles percebem que, para averiguar o que realmente aconteceu, eles vão ter que entrar. Até porque a Event Horizon era comandada por um capitão e uma tripulação, assim como a Clark é. Então, onde estão essas pessoas? Como essa nave reapareceu 7 anos depois? Por onde ela andou? E o que são esses sons que dá pra ouvir, esses gritos aterrorizantes? Muitas perguntas que nós vamos ter que responder. Vale ressaltar também que durante todos esses momentos de interação entre os personagens, existe um atrito muito forte ali entre o Weir e o Miller. O doutor é um cara muito reprimido, ele não tem coragem de confrontar o seu superior, ou até de explicar o seu ponto. Ele sempre ouve, acata, fica muito quietinho. Quando ele vai tentar questionar, ele é logo interrompido e abaixa a bola. Nesse ponto a gente tá em tipo 20 minutos de filme só, e o Miller já deu 2 carteiradas no maluco. Ele é muito mandão, é um cara rude, a ponto de ser um incômodo pra quem tá assistindo. Tem uma hora que você só se pergunta: caralho, por que você tem que ser tão babaca? Deixa o maluco apresentar o ponto dele. E durante toda a trama do filme, essa rivalidade vai se intensificando. Após isso, 3 pessoas entram na Event Horizon: o Capitão Miller, a Peters e o Justin. E lá eles se separam em 2 equipes. O Justin vai sozinho pra sala da engenharia e os outros 2 vão pra sala da tripulação. E na moral, mesmo sendo um filme de quase 30 anos já, em que vários aspectos técnicos de design envelheceram muito mal, inclusive esse 3D forçado que eles fazem, eu acho a estética incrível. Na verdade, é assustador pensar que foi o Paul W.S. Anderson que fez isso. Um diretor que virou meme mundialmente conhecido só por fazer ação bagaceira, adaptação ruim de jogo e roteiro de filme B. Tem um requinte tão bom pra construção estética desse filme, tanto da fotografia quanto do visual da nave mesmo. Pra mim, ela só funciona. É uma nave soturna, silenciosa, mas ao mesmo tempo aterrorizante e sufocante. Obviamente bebe muito da fonte de Alien, que já tinha estabelecido esse panorama pra nós, mas também tem alguns conceitos ali bem à frente do seu tempo. Na verdade, ele me lembra mais Alien Romulus do que o Alien original. Inclusive, você vai ver que a própria narrativa também tem muita coisa ali de Alien Romulus, que foi vir quase 30 anos depois. Spoilers à parte pra quem não viu ainda, mas tem um ponto de chave de roteiro que os 2 filmes se intercalam bastante. Enquanto que no Alien original a tripulação já é pré-estabelecida e nós estamos em um ambiente seguro que vai se tornando hostil conforme o tempo vai passando e a chegada do monstro, o Romulus já é ao contrário. Os personagens vão entrar em um ambiente misterioso e o perigo já está lá. E esse filme faz a mesma coisa. E não só isso, mas ele tem uns pontos de estética que eu acho que o Alien Romulus bebeu muito da fonte. Com fotografias bem diferentes, mas com funções muito semelhantes. Em passar essa sensação de medo, mistério e de terror onírico. Tem esse sentimento de que parece que você tá entrando numa nave mal assombrada. Só que em Alien Romulus você já sabe qual que é o perigo, porque, né, tá no título do filme. Agora, qual é o perigo invisível que espreita a Event Horizon? Durante essa investigação dos 3 personagens, o filme também trabalha muito bem a sensação de medo invisível. Primeiro nós acompanhamos o Miller e a Peters e cada um toma um susto falso. O Miller vê uma mão flutuando, a Peters um corpo congelado. Então claramente alguma coisa terrível aconteceu aqui, já que nós estamos encontrando corpos e membros amputados da antiga tripulação, que já é um aviso de problema. Até chegar a vez do Justin, que entra na sala de engenharia, onde já tem uns fluidos pretos flutuando pelo ar, e depois de passar por um corredor de contenção muito maluco, que tem uns takes muito bonitos, ele finalmente acha o núcleo da nave.
ou como o Weir fala, o coração. Uma estrutura que lembra muito a caixa de Le Marchand, só que esférica. E ali um portal se abre, e quando o Justin coloca a mão, ele é sugado pra dentro. E como seus trajes estavam amarrados por uma corda de segurança, quando eles atingem o limite, a engrenagem quebra, e uma explosão sonora ressoa por todo o ambiente, danificando a Clarke. E agora, o que já não era muito seguro, se torna um cenário de vida ou morte. Além deles estarem sendo perseguidos pelo perigo invisível que paira a Event Horizon, o casco de oxigênio da Clarke quebrou. E ele tem que ser consertado, porque senão já era, né? Sem oxigênio não dá pra respirar e aí eles não tem como voltar pra casa, eles vão morrer aqui no meio do espaço. E pior, com a quebra do casco começou um vazamento de dióxido de carbono. E a Stark fala que em 20 horas o ar vai se tornar tóxico. Então eles ainda estão sobre tempo limite. Assim, o Cooper resgata o Justin, que aparentemente está catatônico. Dá pra ver que ele não sofreu nenhum dano físico ao entrar e sair do portal, mas o moleque tá em choque, não responde a nenhum estímulo visual, suas pupilas não reagem à luz. E quando o Cooper tenta explicar o que ele viu, o portal, o fluido líquido, o Weir desfaz dele. Começa a debochar do cara, dizendo que aquilo era fisicamente impossível de ter acontecido, que foi delírio do mano, tenta de toda forma desmentir o que o Cooper fala. Então, levando em consideração o perigo desse reator e o fato de que eles não têm nenhuma explicação para o que tá acontecendo, o Miller decreta fechar a sala do coração da nave. Obviamente com muita briga, porque o Weir é totalmente contra, e dá pra ver que nesse momento já começam a acontecer algumas coisas estranhas com o doutor. Mas voltando pra sala da enfermaria, a Peters, que tava tomando conta do Justin, tem uma visão, meio que um pesadelo acordado, onde ela vê o seu filho com as pernas todas machucadas, cheio de feridas e esporos. E quando outra pessoa aparece, a visão vai junto. Em seguida, ela mostra para os dois protagonistas um vídeo que ela achou sobre a tripulação da Event Horizon, que desapareceu há 7 anos atrás, e como eles estavam antes do desaparecimento. E aparentemente tá tudo bem. É só uma gravação do comandante apresentando a galera, falando qual é a missão que eles vão fazer, e no final se despedindo. Mas no final dela, sons parecidos com o do sinal que a nave tinha mandado no começo do filme ressoam no fundo. E quando a Peters vai tentar decodificar o que é, começa uma drenagem de energia da nave do nada, e obviamente o Dr. Weir e o Miller vão ver o que é isso, e lá o Weir entra dentro de um reator que tem um design muito foda, e de novo ele tem um pesadelo com a sua esposa. Ao mesmo tempo, o Justin tem um ataque epilético, onde no final ele diz que a escuridão está chegando. O Miller também tem uma visão de um cara em chamas saindo da água. Enfim, tudo começa a desfalecer. Cada vez mais alucinações estão pairando pelo ar, e cada vez mais pessoas estão tendo alucinações. E quando eles se reúnem de novo para comentar sobre isso, mesmo o Weir também estando tendo algumas visões, ele tenta de toda forma desmentir a galera. Fala que é delírio, mente dizendo que ele não viu nada, a ponto de deixar o Smith puto e ele partir pra cima do cara pra briga mesmo. Que inclusive solta essa frase daqui que eu acho muito boa. Quando quebra as leis da física, acha que não vai pagar o preço? É um momento muito interessante que o filme começa a mesclar as coisas, um bagulho que eu não falei até agora. Mas esse filme aqui, ele é bem científico, ele tenta a todo momento ser pé no chão, baseado no que dá pra ser. Até aqui as situações são bem realistas, ele tenta explicar quase todos esses conceitos científicos de forma real, bem Nolan da vida. Mas existe algo místico e sobrenatural que envolve essa nave. E na verdade, os dois conceitos, religião e ciência, começam a se mesclar nesse ponto. A nave começa a se portar como um ser vivo, e não só influenciar a cabeça de algumas pessoas, igual ele faz com o Weir, mas assombrar outras com os maiores medos dela, bem Fred Krueger mesmo. Porém, é um objeto inanimado que foi criado pela ciência. Então é muito legal que tem esse conflito. Ele traz esse debate sobre religião e ciência, mas não é de uma forma pedante. Ele fica ali explicitado nas entrelinhas dos diálogos dos personagens. O DJ é super cético com relação ao sobrenatural, mas ao mesmo tempo ele tem medo. Enquanto que o Smith é bem religioso e na verdade ele trata religião e ciências quase como se fossem uma mesma entidade. A exemplo dessa frase mesmo que ele soltou: se você desrespeitar as leis da física, você acha que você não paga um preço. Como se desrespeitar as leis da física fosse a mesma coisa que desrespeitar as leis de Deus. E o Weir é um homem da ciência, então ele nega a todo custo que aquilo tá acontecendo, mesmo que esteja escancarado na cara dele. Então é bem trabalhado esse debate, ele funciona de uma forma bem orgânica. Depois desse conflito, o Justin simplesmente some e a galera encontra ele na câmara que abre a comporta pra fora da nave, onde o objetivo dele é literalmente cometer suicídio. O cara prefere morrer no vácuo do espaço
do que continuar nessa nave aterrorizante. Mas, numa cena muito da hora, o Miller consegue resgatar ele. Então, perto do clímax, o DJ revela pro Miller que ele conseguiu traduzir toda aquela frase do sinal do começo do filme. E ela estava errada. Na verdade, a frase é a seguinte: salve-te do inferno. Então, com uma simples suposição, baseada apenas nos acontecimentos que nós vimos até agora, dá pra entender o que aconteceu. Quando a nave dobrou o tempo e espaço, ela não só viajou para outro ponto no universo, como para outra dimensão. E essa dimensão é o inferno, onde a antiga tripulação foi capturada e agora, 7 anos depois, a nave voltou. Mas não só como uma nave, como uma entidade maligna e viva que mexe com a mente das pessoas e quer levar quem entra nela de volta pro inferno. Então ela corrompe de vez a mente do Weir, que já era um cara meio doido devido a seus problemas psicológicos, a sua própria personalidade, a raiva que ele tem reprimida e ele não ter conseguido ajudar a sua esposa no fim da vida, que é revelado que cometeu suicídio, que era uma moça que tinha problemas mentais, e o Weir não estava lá pra ajudar ela. Corrompe também a mente da Peters e faz ela perseguir o próprio filho, uma imagem do próprio filho, até que ela cai no abismo e morre. E com essa virada, o Weir, ex-protagonista, se torna o vilão, e ele não vai deixar que a tripulação fuja da Event Horizon. Então ele começa implantando uma bomba na Clarke pra quebrar a rota de fuga deles, e o Smith, que era o único que tava lá dentro no momento, morre. Inclusive numa cena que eu acho muito foda, tá? Pra mim tem muito tato, porque o Smith tá ali procurando a bomba, e aí a hora que ele acha, pum, faltam só 5 segundos pro bagulho explodir. E aí ele simplesmente abaixa a cabeça e morre. E eu pensei exatamente a mesma coisa. Sabe aqueles lapsos muito rápidos de memória que você tem? Então, assim que eu vi que ele achou a bomba e faltava 5 segundos, eu instantaneamente pensei, caraca, se é comigo, eu ia só deixar a morte acontecer, porque, tipo, não tem o que fazer mesmo. E o personagem faz a mesma coisa. Depois disso, o Weir, que já não tava mais passando só por uma transformação psicológica, mas física também, ele começa a parecer um monstro, sem olhos, ataca o DJ. Na verdade, ele parece mesmo um cenobita, já com uns cortes no rosto, dá pra associar ele ao Pinhead. E eu entendo que a galera fala que esse filme é Hellraiser no espaço. Inclusive, ele despedaça o DJ de uma forma brutal. O filme não mostra o gore explícito, mas tem ali a cena final do resultado do que aconteceu, até que eles chegam no encontro final com o Miller, e tem a cena mais famosa desse filme. Oh, meu Deus. O que aconteceu com seus olhos? Onde o Weir, sem olhos, todo monstruoso, ataca tanto o Miller quanto a Stark. Mas o vidro da nave quebra e ele é sugado para o espaço. Só que antes de ser sugado para o vácuo, ele ativou o sistema de impulso da nave, para que assim ela viajasse no tempo e espaço e voltasse para o buraco de minhoca de onde ela tinha saído, que levava até o inferno. E restam apenas 10 minutos para isso acontecer. Assim, o Miller consegue resgatar tanto a Stark quanto o Cooper, e os nossos sobreviventes precisam bolar um plano para sair dali. E o que eles fazem é o seguinte: eles querem explodir o meio da nave e usar a parte dianteira como se fosse um bote salva-vidas. Assim, a explosão não só vai jogar eles para frente, com inércia eles vão com Deus, como também eles vão ter um lugar onde eles possam ser achados. E assim, a parte de trás da nave vai explodir e quem ficar para trás é sugado pelo buraco de minhoca. Mas não seria tão fácil assim, né? O Weir volta, agora como realmente um ser demoníaco. E tem o combate final com o Miller, onde eles finalmente colocam as suas rixas à tona. Mas ali no fim, o Miller finalmente consegue pegar o detonador, acionar a explosão e levar tanto a Event Horizon quanto o Weir com ele pro inferno. Assim, nossos 3 sobreviventes, a Stark, o Cooper e o Justin, são resgatados por uma nave de apoio e a Event Horizon se perde no horizonte. Eu não expliquei a minha opinião muito bem, não deixei super explícito o que eu acho sobre esse filme durante a hora da história, mas eu vou destrinchar ela agora. Enigma do Horizonte é um filme muito bom. É um bagulho que eu não esperava, um filme tão da hora, sair das mãos e da cachola de um diretor foda-se. Toda a construção estética e narrativa são tão bem construídas, e não só isso, elas são tão homogêneas que se tornam inseparáveis. Aqui é um resultado muito bom, onde conteúdo e forma são uma coisa só. Tem uns takes incrivelmente bonitos que ele consegue fazer, de uns planos abertos assim, que tem umas horas que você fala, caraca, isso é Paul W.S. Anderson mesmo? Eu adoro essa parada sobre o filme ser sobre uma nave espacial, uma
assombrada que veio do inferno. Na verdade, essa que é a brisa pra mim. Ele é muito mais Alien com demônios do que Hellraiser. Mas eu entendo porque a galera associa tanto a Hellraiser. Tem toda essa questão do inferno que faz muito parte do filme. O próprio Weir parece um cenobita no final. Tem um negócio ali sobre tortura, que entra mesmo no aspecto do sadomasoquismo do Hellraiser. Então pra mim ele é um filme muito, mas muito bem feito mesmo. Ainda mais nesses aspectos técnicos dele. São muito bons. Como eu disse, não parece que foi o Paul W.S. Anderson que fez isso. Funciona bem como filme de terror. E até onde eu sei é o único de terror mesmo que esse cara fez. Porque Resident Evil é mais um filme de ação do que terror. Mistério também. Eu fiquei muito entretido com toda essa questão de não saber o que estava acontecendo e ir descobrindo com os personagens. Até a gente chegar na solução que, tipo, é uma nave viva, que é uma entidade maligna que mexe com a sua mente. Pô, eu acho muito maneiro. Mas existem algumas coisas que eu deixei em branco que dizem respeito ao que eu não gostei do filme. Primeiro, tem um recurso de direção que o Paul usa aqui, que em algumas cenas de tortura ele mostra o que tá acontecendo lá dentro do inferno com a antiga tripulação e até com as pessoas da nova que morreram já estão lá. Inclusive é por isso que o Justin fica catatônico. Ele viu coisas que a mente humana não tá preparada pra ver, meio num bagulho Lovecraftiano, muito maneiro isso. E sempre que mostra essas cenas, elas são uns flashes muito rápidos ali, o que eu acho bom, tá? Não acho isso ruim. Mas aí chega no final do filme, que é um grande problema. Porque, na moral, ele é muito anticlimático. E muito disso se deve justamente tanto por conta desse recurso, quanto porque, como eu disse, o conflito estético entre o Paul e a Paramount. No fim, acontece de novo de Weir mostrar pro Miller como que é o inferno. E ali é uma cena que pra mim, mano, tinha que ser gore, tinha que ser gráfico, ele tinha que mostrar mesmo as coisas e não usar de novo esse recurso dos flashes. Mas a produtora não deixou. Inclusive surgiu um boato aí por um tempo de que algum dia o Paul ia lançar o Director's Cut desse filme, mas nunca teve. E na moral, mano, eu achei uma bosta. Esse filme aqui, ele pede gore. E ele não tem o suficiente. Esse é um daqueles casos perfeitos que eu falo sobre como usar esse recurso de forma apropriada dentro do cinema. De como o gore é importante pra chocar, pra impactar. Esse filme pedia isso. E aí tem muitos momentos que aqui só não tem. Tanto por uma questão temporal, é uma crítica meio anacrônica, porque antigamente a galera não sabia fazer gore igual a gente faz hoje em dia, quanto porque a produtora também não deixou. Na verdade, Enigma do Horizonte é um dos pouquíssimos casos pra mim de filmes de terror antigos, clássicos, cults, que precisam de um remake. Assim como Candyman se deu muito bem fazendo uma versão atual, uma versão contemporânea de Enigma do Horizonte faria muito bem pra ele. Até porque, como eu disse, de novo, durante o momento que eles estão apresentando ali as apenas visões da violência, os flashes não são um problema. Na verdade, funciona muito bem, porque ele tá apenas instigando o que você tá vendo. Não dá pra entender exatamente o que tá em tela, o que é aquela tortura, mas é o suficiente pra te deixar incomodado. Aí imagine ele construir desse jeito e no final, pum, ele mostra de vez o que era aquilo tudo. Sério, seria tão melhor. Ele não podia usar esse recurso e não mostrar pra mim o que é, porque é um filme sobre o inferno. Ele tem que ser um pouquinho gore, um pouquinho violento, ou estilizado, um pouquinho gráfico, e faltou. Eu acho que o final é muito anticlimático. Além disso, tem umas escolhas muito bestas que tiram o peso da cena, tipo, tem uns efeitos sonoros de pancada que ele usa que, mano, eu não entendi, parece Chaves. Por algum motivo também que eu não sei dizer qual, na luta final ele fica só dando uns zooms, uns close-up muito grande na cara do Weir deformado e não abre o plano pra me mostrar a figura do monstro. E meu Deus, era um bagulho muito importante eu ter essa visão desse monstro, tá ligado? Essa visão estética do vilão, de quem que eu tô vendo. É uma figura demoníaca, porque o Weir já se tornou um demônio. E assim como o Pinhead, ele tem presença de palco. Seria importante demais eu ter o design dele. O jeito que é construído também a cena do Miller indo pegar o detonador, mano, é muito fraco, tipo... Na verdade, beira o bobo, mas aí eu também acho que é uma crítica anacrônica minha, porque é um filme dos anos 90, né? Mas, nossa, sei lá, tinha que ter sido feito de uma forma diferente, tem um conflito ali do porquê, porque é só ele, tipo assim, indo ali numa câmera lenta, aí ele pega o detonador e ponto, e você fica tipo, por que o Weir não impediu? Mas em resumo, gente... Enigma do Horizonte é um filme muito da hora, e eu gostei pra caralho. Mas é um caso muito próprio, muito peculiar pra mim, de um filme de terror clássico que merece um remake. Uma versão atual desse filme transformaria o que é uma obra muito boa em um filmaço. Dá um filme desse na mão de um Fede Álvares, de um Robert Eggers, puta que pariu, sairia um bagulho, mano, sairia o terror do ano, se pá. Acho que eu tô exagerando, mas enfim. Além disso, tem um personagem do Cooper, que é um bagulho que, sei lá, honestamente eu não entendi. Ele é o alívio cômico de um filme super denso, que não tem espaço pra comédia, é tipo você colocar comédia em Hereditário ou A Bruxa, tipo, não só não tem motivo pra ter alívio cômico nesse filme, porque realmente não precisa, o filme é pra ser tenso e denso,
Como não tem nem espaço pra esse personagem? E eu acho que é por isso mesmo, inclusive, que ele tem pouquíssimas falas. Ele é muito escanteado, porque eles fizeram dele esse alívio cômico, mas, tipo, não tem espaço pra ele ali. O maluco quebra a imersão da parada várias vezes com umas piadinhas bobas ou com umas sacadas bestas e idiotas que você fica tipo, mano... Para, tira esse personagem do filme. É uma porra de um filme super tenso sobre uma nave infernal e eles querem me colocar um palhação. E pior, eu nem acho que seja culpa do ator, é culpa do texto mesmo. E já que eu tô falando sobre atores, mano, a gente tem que lembrar o quanto o cara tinha um elencão aqui e que todo mundo tá muito bem. Muitos foram ficar famosos depois e alguns já era, tipo o Sam Niles, até porque esse filme aqui não deixou ninguém famoso. Não descarta o fato da galera tá muito bem, mas não é um filme que deixou ninguém famoso, as pessoas nem lembram dele. Mas é um elenco bem conhecido. Muita gente foi fazer papéis grandes em Hollywood depois. Eu gosto muito também do arco de personagem que a maioria tem aqui. O DJ, como eu disse, ele começa como esse cara cético, mas conforme a água vai batendo na bunda, ele vai vendo que o inferno é real e ele vai ficando morrendo de medo. O Miller é um babaca, mas ele é assim justamente porque há anos atrás ele perdeu um membro da tripulação dele por culpa dele mesmo. E conforme o filme vai passando, ele vai aprendendo a lidar com essa situação, até chegar no arco final onde tem a redenção que ele se sacrifica pra salvar a tripulação. O próprio Weir, que passa de maluco reprimido pra vilão do filme, um cenobita, é muito da hora. E no fim das contas eu fico triste que esse é um projeto pouco conhecido, tanto pelo Paul W.S. Anderson por ter o reconhecimento de ter um filme foda desse na carreira, quanto pro cinema em geral. É um filme que influenciou muitas obras, pra até além do cinema, não é só Alien Romulus que bebeu da fonte dele. Dead Space bebe desse filme, gente. Pra vocês terem noção de como é uma obra influente. É uma pena que não seja um filme reconhecido. Eu achei um terrorzão espacial muito foda, recomendaria pra caralho. E a galera não lembra que esse filme existe. É bem triste. Ele foi ofuscado por uma má bilheteria e recepção do público da época, que era anos 90, essas merda acontecia, se até The Thing foi recepcionado de forma ruim. E hoje continua sendo ofuscado pelos projetos ruins que esse diretor fez. A galera lembra muito mais do Paul W.S. Anderson por ser um diretor ruim, por ter feito esse filme. E apesar dele ter virado cult, e virou mesmo, eu acho que ele merecia muito mais reconhecimento. Esse filme, pra mim, é muito parecido com A Beira da Loucura. Curiosamente, ambos são protagonizados pelo Sam Niles, mas são filmes cultzinhos ali, sim, tem uma galera, um nicho ali que lembra, porque cinema é nichado pra caralho mesmo, mas pra mim são filmes, tipo assim, caralho, muito fodas. E eu recomendo sem dúvidas, você que gosta de filme de mistério, nave espacial, terror tipo Alien, nossa, veja esse filme, velho, você vai gostar. E é isso, rapaziada, hoje foi isso, um vídeo bem de boinha, um filme simples, mas que eu gostei bastante, tentei fazer um vídeo curto, porque daqui pra frente eu tô com um planejamento legal, e se pá, lá vem umas pedradas pela frente aí, de vídeos que eu vou ter que fazer, que são vídeos bem mais densos, não só na questão de atmosfera que eu quero criar pra quem tá assistindo, mas pra mim mesmo, editar, renderizar, gravar. Então, pra quem ficou até aqui, muito obrigado pelo seu carinho e pelo seu tempo. Pra quem é novo, se inscreve no canal e marca o sininho pra saber quando sai vídeo novo. E pra todo mundo que quiser ajudar, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Um beijo e é nóis, tamo junto.